Olá e bem-vindo. Hoje vamos dar uma espreitadela a fundo nas atualizações da Summer 25 da Salesforce. Como sabemos, 3 vezes por ano a Salesforce lança novidades e, crucialmente, ativa alterações automáticas. Estas podem mesmo mexer com funcionalidades que já usamos, não é? Por isso, preparar é essencial. É isso mesmo. E o nosso guia hoje é um artigo recente do Salesforce Pen, do Tom Bassett. Ele detalha o que podemos esperar e, mais importante, como nos podemos, precaver. O prazo está a apertar. Maio de 2025 é quando a Salesforce começa a carregar no botão. Portanto, a nossa missão aqui é destilar os pontos-chave, perceber o que é que precisa mesmo de ser testado e porquê. Queremos garantir que depois da atualização tudo continua a rolar sem problemas. Parece que há muito foco em modernização e segurança desta vez. Ok, vamos lá então. Mergulhar nisto. Antes de irmos a cada atualização específica, o artigo dá umas dicas gerais. A primeira, a regra de ouro. Testar sempre primeiro numa sandbox, certo? Fundamental. É mesmo a única maneira de avaliar o impacto real sem partir nada no ambiente que está a funcionar na produção. O artigo até sugere ferramentas para quem tem mais mãozinhas de desenvolvimento. O SFDX pode ajudar a procurar referências no código, nos metadados. A linha de comandos da Salesforce. Exato. E para consultas mais rápidas, tipo ver dados ou permissões, ferramentas como o Salesforce Inspector Reloaded ou o Workbench são muito úteis. Dão uma ajuda rápida. Boas dicas, sim. E também refere para verificarmos os pacotes geridos, aqueles de terceiros. É preciso falar com os fornecedores, não é? Sim, confirmar se eles também estão preparados para as mudanças e, claro, o básico. Fazer alterações em produção fora do horário de expediente. Evitar as horas de ponta. O senso comum, que às vezes falha. Pois, e um ponto importante a reter. A Salesforce às vezes pode adiar ou até cancelar uma atualização. Por isso, é mesmo crucial consultar sempre as notas de lançamento oficiais. São a fonte final da verdade, não assumir nada. Faz todo o sentido. Não confiar só nos artigos e ir sempre à fonte. Ok, primeira atualização. Ativar uma experiência de registro modernizada em sites Aura. Isto mexe com o quê na prática? O aspecto? Exatamente. Afeta os sites Aura, aqueles do Experience Cloud, a plataforma para portais e sites externos. Muda o visual dos componentes standard que usamos para criar e ver registros. Coisas como o Create Record Form, o Record Banner, Record Detail. A recomendação principal é testar bem quaisquer componentes de registro personalizados que possam existir. Podem ficar com um aspecto estranho ou ter conflitos de estilo. E como é que as equipas se preparam para esta mudança visual? Parece simples, mas imagino que possa ter as suas ratoeiras, principalmente com o CSS personalizado. É verdade. O processo sugerido é, primeiro, identificar os sites Aura afetados, tirar uns screenshots do estado atual para termos uma referência, um antes, depois, numa sandbox, ir à configuração Digital Experiences, Settings, e ligar a opção Use Lightning Web Components on your record pages in Aura sites. Pronto, ativa a nova experiência. Ok. A parte crítica é mesmo rever o site a seguir, especialmente onde há CSS personalizado. Pode ser preciso refaturar alguma coisa para não estragar o layout. Depois de tudo afinado na sandbox, é migrar as alterações para produção. E claro, de preferência fora do horário de expediente. Percebido. Isto mostra também o seu esforço em empurrar um bocadinho para os Lightning Web Components, não é? Mesmo nos sites Aura. Claramente, é a direção. Agora, passando para algo um pouco mais técnico. Ativar comportamento de funções seguro e atualizar referências de grupos de partilha em sandboxes. O nome é longo. O que é isto? Basicamente é uma mudança de nome. A Salesforce vai renomear um grupo de partilha padrão. O Roles and Subordinate passa a chamar-se Roles and Internal Subordinate. Isto acontece antes de se ativar as Digital Experiences. Atenção! No entanto, o artigo diz que se as Digital Experiences já estiverem ativas na Sandbox, ou se a Sandbox for recente, criada depois de 8 de fevereiro de 2024, ou ainda se for uma Sandbox de pré-visualização que não foi atualizada desde a Winter 25, aí o impacto deve ser nulo. Ok. Mas e se houver código? SQL, Apex, Flows ou outras personalizações que usem o nome antigo diretamente no código? Isso vai falhar, certo? O Roles and Subordinates terá de ser atualizada para o novo Roles and Internal Subordinates. Isto pode estar escondido em muitos sítios. Queries SQL, código Apex, Flows, componentes, até integrações via API. A preparação na Sandbox envolve, primeiro, encontrar todas estas referências, depois, atualizá-las e, claro,
Testar tudo muito bem com a execução de tests test run desta atualização ativa. O artigo menciona aqui uma decisão curiosa da Salesforce, aplicar isto só nas sandboxes primeiro. Parece um bocado estranho, não? Qual é o risco? Sim, é curioso e introduz um risco interessante. Ao fazer a mudança só nas sandboxes na Summer 25 e adiar para produção, cria-se uma janela temporal. Se durante essa janela uma sandbox for criada ou atualizada a partir da produção, as referências ao nome antigo nessa nova sandbox vão falhar logo de caras, porque a produção ainda não tem a mudança. Percebo. Fica desalinhado. Exatamente. O artigo sugere, e bem, preparar já a produção, mesmo que não seja obrigatório ainda, implementar as mudanças de nome e ativar a execução de teste em produção. É uma forma de evitar esta armadilha. Gestão de risco pura. Faz sentido ser proativo aí, evitar surpresas mais tarde. Ok, vamos ao Process Builder. A atualização é avaliar critérios com base nos valores originais do registro no Process Builder. Cheira-me que o Process Builder está mesmo a chegar ao fim, não? Tudo indica que sim. O artigo até refere que esta deve ser das últimas atualizações para ele. Basicamente, corrige um bug antigo na forma como os critérios são avaliados. A mudança faz com que, quando o registro é atualizado, o processo agora verifique o valor original de um campo que começou o processo com valor nulo. Isto afeta principalmente processos que usam aquela opção executar ações apenas quando alterações específicas são feitas ao registro ou que usam a função IceChanged. E o que é que isso pode causar? Processos a disparar quando não deviam ou ao contrário? Exatamente. Pode fazer com que alguns processos que antes disparavam deixem de o fazer ou que outros comecem a disparar inesperadamente. Depende da lógica. E com o fim de vida anunciado do Process Builder e das Workflow Rules para o fim de 2025, a mensagem é clara. Migrar para Flow. Sem dúvida. Essa é a recomendação número 1. O Flow é a ferramenta de automação do presente e do futuro na Salesforce. No entanto, se a migração para Flow não for viável já, a preparação para esta atualização específica passa por rever os Process Builders que encaixam nestes critérios. Identificar os que podem ser afetados, procurar por My Variable Old nas condições pode ser uma pista para encontrar a tal opção selecionada. Depois, criar testes rigorosos, incluir cenários com campos que começam em branco, ativar a execução de teste na sandbox, validar os resultados e ajustar a lógica se for preciso. Mas o ideal é mesmo usar isto como um empurrão final para a migração. Sem dúvida, é mais um argumento para acelerar essa transição para o Flow. Ok, deixamos a automação e entramos numa migração que parece de peso. Executar a ferramenta de migração do Lightning Knowledge. Isto soa importante. E é muito importante. Crítico até. A partir da Summer 25, o modelo de dados antigo, o do Classic Knowledge, deixa pura e simplesmente de estar disponível. É mesmo obrigatório usar a ferramenta de migração para passar para o modelo de dados do Lightning Knowledge. Mesmo quem já usa a interface Lightning, mas ainda está com o modelo antigo por baixo, o chamado Knowledge no Salesforce Classic, tem de fazer esta migração. Não há volta a dar. Uau, obrigatório mesmo. E a preparação? O artigo dava muita ênfase ao tipo de sandbox a usar. Parece haver aqui um risco grande? Sim, o risco não é pequeno. Recomenda-se vivamente, mas mesmo vivamente, usar uma sandbox full copy. Uma cópia completa da produção. O risco de corrupção de dados ou de resultados completamente imprevisíveis é muito alto se usar uma sandbox partial copy. A estrutura de dados muda muito. Depois de correr a ferramenta na sandbox, a validação tem de ser exaustiva. Como a estrutura do Lightning Knowledge é diferente, muitas personalizações podem ser afetadas. Layouts, permissões, código. E que tipo de validações são essas? O artigo original mencionava uma lista gigante. Consegues resumir as áreas-chave? Sim, posso tentar agrupar. Primeiro, a estrutura base e as permissões. Temos de garantir que os campos e as ações certas estão nos layouts de página, verificar se os layouts estão bem atribuídos aos tipos de registro e perfis, e as permissões. Agora são geridas ao nível do objeto Knowledge, não por tipo de artigo, como era no Classic. É uma mudança grande. Ok. Estrutura e permissões. Segundo, o acesso dos utilizadores. Quem precisa de editar e publicar artigos continua a conseguir e os utilizadores dos portais do Experience Cloud mantêm o acesso que tinham. Terceiro,
Temos de verificar tudo o que é personalizado ou automatizado à volta do knowledge. Listas relacionadas nos layouts, histórico, ficheiros, casos, regras de validação, mapeamentos de canais, se aplicável, picklists dependentes, segurança a nível de campo, campos de fórmula Ufa. e automações como flows, processos de aprovação e, claro, qualquer código personalizado como páginas de Visualforce que interajam com o knowledge. É mesmo um trabalho considerável de verificação. Parece quase um projeto de implementação dentro da atualização. E para passar para produção, Preciso pedir ao suporte Salesforce para ativar. Depois, migrar todos os ajustes de metadados, layouts, permissões, código atualizado que foram feitos e testados na sandbox. Aí sim, correr a ferramenta em produção e, novamente, testar, testar, testar. Garantir que a funcionalidade para o utilizador final se mantém intacta. é uma migração de peso, sem dúvida. Mudando de assunto agora. APIs. As interfaces que ligam a Salesforce a outros sistemas. A atualização é reforma das versões 21.0 a 30.0 da API da plataforma Salesforce. O que é que isto significa na prática? O que é que deixa de funcionar? Significa que se houver integrações ou ferramentas externas, tipo um sistema de ERP e uma aplicação móvel customizada, scripts que estejam a usar as APIs Standard da Salesforce, Bulk, SOAP, REST nas versões 21.0 até à 30.0, essas chamadas vão simplesmente falhar. Deixam de funcionar após a ativação desta atualização. Para tudo, então. Basicamente, sim, para essas chamadas antigas. Mas atenção, é importante notar o que não é afetado diretamente. Isto não mexe com as versões da API usadas internamente pelo código Apex, Triggers, páginas Visualforce, Flows ou Process Builders. Nem afeta APIs personalizadas que tínhamos criado, Apex REST ou SOAP. No entanto, e aqui está o mas, código dentro desses componentes internos, por exemplo, uma página Visualforce, pode estar a fazer uma chamada externa para um destes endpoints da API Standard antigos. E aí, essa chamada específica falharia. Ok, percebido. É preciso ter atenção a essas chamadas que saem da plataforma. E como é que se encontra onde é que estas versões antigas estão a ser usadas? Parece uma agulha num palheiro. É um desafio, sim. O método recomendado pela Salesforce é usar o Event Log File Browser na configuração. São ficheiros de registro detalhados. É preciso filtrar pelo tipo de evento API Total Usage, definir um intervalo de datas alargado para apanhar tudo e descarregar os ficheiros CSV. Nesses ficheiros, é procurar por referências a versões de API inferiores a 31.0 na coluna apropriada. O artigo alerta, e bem, que o acesso a estes logs e quanto tempo eles são guardados varia muito entre as edições gratuitas e pagas do Event Monitoring. Pode ser uma limitação para algumas organizações. É verdade, o Event Monitoring pago tem mais detalhe e retenção. E depois de encontrar uma chamada antiga nos logs, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é identificar a origem do pedido. O log costuma dar pistas. O Connected App ID ou o nome da aplicação, se for uma aplicação conectada. Se o ID começar por 888, é preciso contactar o suporte Salesforce para identificar. O log também pode indicar os objetos acedidos, Entity Name, o recurso específico da API usado, API Resource, e o ID do utilizador que fez o pedido. Com estas pistas, é preciso encontrar a implementação ou a ferramenta responsável. Depois é atualizar essa integração para usar uma versão da API mais recente, superior a 30.0, testar se continua a funcionar como esperado e, idealmente, confirmar nos logs seguintes que a versão da API foi mesmo atualizada. E em produção. Fazer tudo de uma vez. Pode ser arriscado. Uma abordagem faseada pode ser mais segura. Migrar diferentes funcionalidades ou integrações gradualmente, para minimizar o impacto caso algo corra menos bem. Isto acaba por ser um bom exercício para modernizar a arquitetura de integrações. Faz sentido. Modernização forçada, quase. Voltamos à segurança. Atualizar os seus URLs fidedignos para as diretivas CSP mais recentes. CSP, Content Security Policy, é aquela política que controla o que pode ser carregado numa página vindo de fora, certo? Exatamente. Funciona como um segurança à porta da página web. Diz que imagens, que iframes, que fontes de letra, etc., de fontes externas à Salesforce, são permitidos carregar. Esta atualização substitui uma anterior sobre o mesmo tema e afina a forma como a Salesforce detecta e reporta violações desta política. O efeito prático é que, quando for aplicada, se um URL externo de onde vem uma imagem, um iframe ou uma fonte não estiver na lista de URLs fidedignos, Trusted URLs da organização, esse recurso simplesmente não carrega. A imagem fica partida, o iframe fica vazio.
Ui, isso pode dar dores de cabeças visuais. Como é que se detectam estes potenciais bloqueios antes que aconteçam? Há duas formas principais. Dentro da configuração, há uma secção chamada Trusted URLs. Lá dentro, há uma vista chamada Browser Policy Violations. Pode-se filtrar essa lista pelos tipos de violação específicos, IMG source para imagens, frame source para iframes e font source para fontes. A alternativa, para quem tem acesso ao Event Monitoring, é consultar diariamente o tipo de evento CSP Violation. Mas, lá está, com as mesmas limitações de acesso e retenção de dados da versão gratuita. E a preparação? É basicamente encontrar os URLs legítimos que estão a ser bloqueados e adicioná-los à lista de Trusted URLs? Essencialmente, sim. O primeiro passo é rever a lista de violações em todos os ambientes, sandbox, produção, para ter a imagem completa. Para cada URL bloqueado que seja necessário para a funcionalidade da página, é preciso criar ou atualizar um registro de Trusted URL. E o mais importante, garantir que as diretivas CSP corretas, IMI-SRC, Frame Source, Font Source, conforme o caso, estão marcadas como permitidas nesse registro. Depois, ativar a execução de teste na sandbox e validar visualmente. As imagens carregam, os iframes mostram conteúdo, as fontes estão corretas. Em produção, o processo é semelhante. Implementar os Trusted URLs criados ou atualizados, limpar as violações antigas para começar do zero, ativar a execução de teste e validar novamente. E é boa prática ir verificando esta lista de violações periodicamente, porque podem surgir novos recursos externos. Parece um trabalho contínuo de manutenção, essa lista. Mais segurança ainda. Verificar integrações SAML. SAML é o protocolo para Single Sign-On, o SSO, não é? Aquilo de entrar numa aplicação usando as credenciais de outra. Correto. É como ter uma chave mestra digital. Facilita muito a vida aos utilizadores, mas a configuração tem de estar certinha. Esta é uma atualização de segurança que afeta várias configurações que usam SAML. Pode impactar o login no Salesforce através de um fornecedor de identidade externo, como Okta, Azure ID, o login numa aplicação externa a partir do Salesforce, usando Connected Apps configuradas para SAML, o SSO entre diferentes organizações Salesforce ou Sites Experience Cloud e também afeta as configurações de logout único, Single Logout, SAML. Basicamente, pode partir o processo de login ou logout em qualquer sítio que use SAML. Quais são as áreas-chave a verificar para saber se isto nos afeta? O artigo sugere dar uma olhada em alguns sítios. No histórico de login, para ver se há logins com tipo SAML, nas configurações do MyDomain e do Sites Experience Cloud, verificar se há fornecedores de SSO listados na página de login, também nas configurações de Single Sign-On, para ver se o SAML está ativado, e finalmente nas Connected Apps e External Client Apps, verificar quais estão configuradas para usar SAML. Ok. E a preparação para esta? O artigo diz algo preocupante. Não há execução de teste. Test run. Disponível. Como é que se testa isto, então? Parece arriscado? É o ponto mais crítico desta atualização, sem dúvida. Sem uma execução de teste, não dá para simular o impacto antes da hora H. A recomendação oficial da Salesforce é, assim que as sandboxes de pré-visualização da Summer 25 estiverem disponíveis, normalmente um mês antes do lançamento, configurar e testar exaustivamente as integrações SAML nessa sandbox. Isto exige colaboração. É preciso falar com as equipas internas ou externas que gerem os fornecedores de identidade, Okta, Azure AD, etc., para configurar o lado deles também na sandbox. O teste, neste caso, é muito direto. Depois da sandbox ser atualizada para a Summer 25, o SSO SAML funciona ou não funciona. É binário. E em produção? Cruzar os dedos. Quase isso. Em produção, após a implementação da Summer 25, o teste é o mesmo. Verificar se o SSO continua a funcionar para os utilizadores. É crucial ter um plano B. Se o SSO falhar após a atualização, pode ser necessário desativar temporariamente essa opção de login SAML e permitir que os utilizadores entrem com o nome de utilizador e password normais, enquanto se investiga e resolve o problema com a configuração SAML. Ter esse plano B à mão parece mesmo essencial aqui. Ok. Para terminares as atualizações, um lembrete rápido sobre ativar formatos de localidade ICU. Sim, isto é só uma nota de rodapé, basicamente. Esta atualização já foi aplicada na Spring 25. Se, por alguma razão, a ativação automática falhou, para alguma organização específica, o administrador terá recebido um e-mail da Salesforce.
A Salesforce vai simplesmente tentar aplicar a atualização novamente na Summer 25. É mais um follow-up do que uma novidade. Percebido. É só para quem teve problemas na ronda anterior. E pronto, com isso, acho que cobrimos as principais atualizações da Summer 25 que o artigo do Salesforce bem destacava. A grande mensagem repetida várias vezes parece ser testar, testar, testar. Exatamente. E de preferência numa sandbox robusta, como uma full copy para o Knowledge, e com tempo, bem antes de maio de 2025, quando as ativações automáticas começam. É isso mesmo. O objetivo é garantir a continuidade, evitar surpresas desagradáveis que impactem os utilizadores ou os processos de negócio, manter tudo a funcionar sem precalços. Estas atualizações, embora possam dar algum trabalho de preparação, são parte da manutenção normal e necessária para manter uma instância Salesforce saudável e alinhada com a evolução da plataforma. Sem dúvida. E para terminar, talvez deixar aqui uma pequena reflexão, algo que vai um pouco além destas atualizações específicas que discutimos. Vendo este ritmo constante de mudanças, a reforma de tecnologias mais antigas como o Process Builder, a aposta clara da Salesforce in Flow and Lighting Web Components, que a automação ou personalização antiga que temos hoje na nossa configuração, mesmo que não seja diretamente afetada por esta release da Summer 25, talvez já merecesse ser redesenhada proativamente. Pensar não só no que é obrigatório agora, mas no que faz sentido modernizar para o futuro. Fica a ideia. Obrigado por nos acompanhar